Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Estou aqui no centro do Luxemburgo, vim aqui dar uma voltinha de moto, é 12h03. Hoje é domingo e eu tenho aí um almoço numa steakhouse ao 12h30 e então aproveitei para trazer a câmara para, enquanto tenho tempo, para fazer aqui um vídeo, porque eu hoje vou comer um bife argentino de 300 gramas de categoria. E então, o que é que eu quero falar neste vídeo? Quero falar sobre um tema muito interessante que o Capa Pirata, um vídeo que o Capa Pirata colocou recentemente, a falar sobre um tema que eu achei que era super interessante. Eu comentei o vídeo dele, portanto não estou a roubar a ideia, e foi o próprio Capa Pirata que até disse: olha, tu é que podias fazer um vídeo a falar sobre isto. Porque o vídeo que ele fez basicamente é colocar a questão de como é que se pode aferir se uma pessoa é experiente ou não a andar de moto. E basicamente ele colocou dois polos distintos. Colocou o número de quilómetros percorridos pela pessoa, que obviamente que é uma coisa importante, o número de quilómetros que já se fez de moto, porque é andar de moto que se ganha a experiência, e contrapôs com o número de anos de carta de moto. E então, numa determinada altura do vídeo, o Capa Pirata disse que, na opinião dele, que o número de quilómetros que é muito mais importante do que o número de anos de carta de condução. Porquê? Porque uma pessoa pode ter carta de condução há muitos anos e pegar na moto só de longe a longe, e como é óbvio, é andando na estrada que se ganha experiência, não é? O chamado golpe de vista, não é? E o kit de unhas, porque normalmente é nas alturas de mais aperto, quando uma pessoa se sente mais apertada, que a experiência acaba por entrar, não é? Ter aquele sangue frio para poder ter uma reação correta, para não se cair, ou para não se ter um acidente, seja o que for. E eu comentei no vídeo dele que se calhar o número de quilómetros também poderia não ser uma coisa muito válida, não é? E referi o meu caso. Eu ando de moto de forma consistente há 2 anos e meio, depois de ter estado parado praticamente 20 anos, só dar uma voltinha aqui e acolá, e nestes 2 anos e meio que retomei as motas. Portanto, eu tive a Africa Twin e tenho esta moto agora, não é? E se eu somar o número de quilómetros de uma moto e de outra que fiz até agora, portanto, eu fiz praticamente 100 mil quilómetros, não é? Em 2 anos e meio, o que é com certeza muito mais do que a maioria das pessoas faz, não é? Porque, sei lá, não sei qual é o normal de quilómetros, sei lá, 10 mil por ano, uma pessoa que ande de forma normal, que pegue na moto ao fim de semana para dar uma voltinha, não é? Portanto, uma pessoa que faça 10 mil por ano faz 100 mil em 10 anos, não é? E eu fiz isso em 2 anos e meio. Mas se me perguntarem se eu me considero uma pessoa experiente a andar de moto, experiente eu não me considero, porque apesar de ter muitos quilómetros, eu sinto que em determinadas alturas, e não só em alturas de aperto, porque, verdade seja dita, felizmente nunca tive uma situação muito grave que tivesse mesmo que ter aquele sangue frio para não ter um acidente ou para não cair, mas eu acho, isto é só uma opinião, porque a pessoa só sabe se acontecer realmente uma situação dessa, mas eu acho que não tenho essa capacidade de experiência para tomar essa... E isso é visto principalmente quando anda à chuva de moto, não é? Quando anda à chuva e quando apanha assim estradas de muita curva e contracurva, sabem? Eu noto que não tenho aquela destreza para conseguir levar a moto de uma forma assim constante nas curvas e tudo. Pronto, é a minha opinião. É a minha opinião, e já andei de moto com outras pessoas, se bem que também temos de ter em conta que não é? Se eu andar com uma
Se eu andar com uma KTM Super Duke 1290, claro que curva 500 milhões de vezes melhor do que curva esta, como é lógico, não é? Mas mesmo assim de motas mais ou menos, e já quando andava com a Africa Twin também, que já é uma Big Trail, já é uma moto, portanto, diferente, pá, eu não notava que tenho aquela experiência em termos de andar de moto. E portanto retoma a pergunta do início do vídeo. Como é que se avalia a experiência de uma pessoa a andar de moto? Pá, eu muito honestamente, isto é um vídeo um bocadinho a filósofo, não é? Coloca-se a pergunta, mas não se sabe necessariamente a resposta. É assim, eu também estou um bocadinho mais inclinado para o número de quilómetros, porque aparentemente é andando na estrada que a pessoa ganha experiência. Mas por outro lado, olho para o meu caso e não me considero uma pessoa muito experiente a andar de moto, tendo em conta os quilómetros que tenho. Pá, e portanto é um tema muito bom, porque é um tema bastante difícil de responder, não é? E por outro lado, em relação ao número de anos de carta, eu tenho uma pessoa conhecida minha que tem uma Yamaha FZX 750, portanto é uma moto que não, sei lá, é de 1990 e tal, com 80 mil km, portanto imaginem, não é? É uma moto com entre 25 a 30 anos, não é? E com 80 mil km, e essa pessoa às vezes passa-se 2 meses, 3 meses que não pega na moto, portanto pega na moto de vez em quando. Pá, e eu já fui andar com essa pessoa 2 ou 3 vezes, e penso que essas vezes todas que eu fui andar foi na Nacional 108. Opa, e noto que ele pega na moto e pá, ele domina aquilo, não é? Portanto, eu noto que não tenho, por exemplo, que não tenho vida para ele numa estrada, uma moto sem ajudas eletrónicas nenhumas, old school. Pá, e ele controla aquilo muito bem, mesmo passando muito tempo sem andar de moto. Só que também depois a pergunta é: o que é um condutor experiente, um motociclista experiente? É aquele que curva mais rápido, que raspa com o joelho no chão? Pá, não sei também, não sei se isso também é uma condição para se poder dizer que é uma pessoa experiente. Pá, não faço ideia. Portanto, eu tenho aí pelo menos 2 subscritores. Um deles é motociclista há 50 anos, não é? Pelo que já comentou em vídeos anteriores, um motociclista há 50 anos, e portanto eu gostava um bocadinho também de partilhar este tema, não é? Para, quer seja motociclista com muitos anos de carta ou não, não é? Porque não há respostas estúpidas, nem ideias estúpidas neste canal. Cada um tem direito a ter a sua opinião, e portanto também era um bocadinho para partilhar com vocês e para colher a vossa opinião sobre o que é que vocês acham, quais são os parâmetros que devemos ter em conta quando às vezes dizemos: olha, aquela pessoa, pá, é um motociclista experiente. Em que é que uma pessoa se baseia para dizer tal coisa? E pronto, pessoal, este vídeo é deixar aqui uma pergunta no ar, uma pergunta que eu acho que é muito pertinente e que é muitas vezes usada, às vezes em conversa de café. Algumas pessoas, o condutor experiente é aquele que consegue andar na autoestrada a 300 km por hora e a curvar. Outros dizem que o condutor experiente é aquele que faz a Nacional 108, pá, ali de gás colado, a raspar com o joelho no chão. Outros dirão que o condutor experiente é aquele condutor que tem golpe de vista, mesmo que seja uma pessoa que faz turismo nas calmas, que anda por essa Europa fora, tem muitos quilómetros e sabe antecipar as situações de uma forma muito melhor do que aquelas pessoas que não têm tanta experiência a andar de moto. E portanto podemos pegar aqui num leque muito alargado de coisas diferentes para poder aferir o que é considerado um condutor experiente. E portanto, pessoal, deixo-vos aqui este desafio, esta pergunta no ar, aqui aos subscritores e a outros motovloggers que queiram dar a sua opinião também, porque isto dá-me ideia que pode originar aqui opiniões muito divergentes e abordar
campos muito diferentes. Portanto, fica aqui o desafio, não só... Olha ali uma Goldwing a 1100, olha que espetáculo. Aquela Goldwing, se não estou em erro, a 1100 foi a moto que fez a maior viagem de moto que existe na história, que foi um fotojornalista argentino. Em 1985 saiu com uma moto destas, da Argentina, deu a volta ao mundo de moto, 10 anos, de 1985 a 1995. Se fez 735 mil quilómetros, portanto é a viagem mais longa registada de sempre, e foi feita com uma Goldwing 1100, a GL 1100. E se não estou em erro, é aquele modelo que estava ali parado. Portanto, 85... Se ele fez em 85, devia ser o modelo que estava em voga da Goldwing nessa altura. E portanto, bem pessoal, fica aqui o desafio, um grande abraço e até ao próximo vídeo.